Olá, meu nome é Luciana Veloso, eu sou dermatologista, fiz medicina na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e fiz dermatologia também na UERJ. Dou aula de dermatologia na Faculdade de Medicina de Petrópolis. Hoje vamos falar um pouco sobre as lesões cutâneas causadas pelo Covid. Nós já sabemos que diversos vírus eles podem causar lesões na pele. Os mais conhecidos são o vírus da catapora, o vírus do sarampo, o vírus do herpes, o vírus que causa verruga, o HPV. Esses vírus eles causam essas lesões pela presença dele na pele ou às vezes pela presença dele no organismo, e o organismo vai criar defesa contra o vírus e acabar levando ao aparecimento de lesões de pele. Então é mais ou menos nesse sentido que começam a aparecer as lesões de pele causadas pelo vírus e que a gente vai falar sobre as lesões de pele do Covid. A princípio, quando começou a pandemia, o órgão que todos falavam que era o órgão do corpo mais afetado seria o pulmão, mas depois foi visto várias lesões em outros órgãos, lesões causadas por alteração da coagulação sanguínea e lesões de pele. Recentemente saiu um artigo do British Journal of Dermatology em que ele coloca ali várias lesões de pele onde tinha sido confirmado o diagnóstico de Covid e algumas lesões de pele em que o paciente tinha suspeita de ter Covid. Essas lesões, eu vou falar um pouquinho sobre essas lesões aqui, para a gente saber o que pode aparecer na pele, para a gente poder pensar que possa ter sido causado por esse vírus. Então, a gente tem, primeiros raste cutâneo, que são as erupções cutâneas. Então, é o aparecimento abrupto de várias lesões, geralmente monomórfica, tem a mesma forma as lesões. Então, esses rastes eles podem ser um raste maculopapular, que aparece manchas e carocinhos. É mais comum esse raste maculopapular aparecer em áreas onde tem muito atrito ou pressão. Então, frequentemente é visto nas áreas das axilas ou nádegas. Existe um outro tipo de raste, que é o aparecimento de várias lesões vesiculares. As lesões vesiculares ela tem a característica de serem pequenas bolhazinhas. Essas lesões vesiculares muitas vezes foram chamadas de catapora-like, porque pode ser parecido com a catapora, mas essas lesões vesiculares do Covid mais frequentemente aparecem no tronco. Existe também a erupção urticariforme, que é a presença de lesões urticadas, que são pápulas, carocinhos, muitas vezes elevados e algumas vezes com prurido, que seria a coceira. Essas lesões podem ser disseminadas por todo o corpo e elas podem aparecer e sumir, aparecer e sumir. Outro tipo de lesão que é comum é a erupção purpúrica, que é o aparecimento de manchas por extravasamento de sangue, e essas manchas são pequenas manchas avermelhadas, com coloração de sangue mesmo, que podem ser disseminadas por todo o corpo. Outro tipo de lesão que foi descrita no Covid é o eritema multiforme. O eritema multiforme ele é caracterizado por ter lesões de formas variadas. Entre essas formas, comumente aparece uma lesão que a gente chama de lesão em alvo, que ela é arredondada, como se fosse um alvo, né? Tem vários anéis, como se fossem vários anéisinhos e um anel central. Então, foi descrito esse tipo de lesão também. Então, esses rastes, que é o aparecimento abrupto e súbito de várias lesões. Há outro tipo de lesão que foi descrito, são as alterações de circulação, principalmente nas extremidades. Então, é classificado como pseudoeritema pérneo, porque o eritema pérneo é uma lesão cutânea causada pela inflamação de pequenos vasos de sangue na pele, que é causado pela repetição de exposição ao frio, mas no caso do Covid não seria exposição ao frio, e sim
fatores de coagulação ou fatores inflamatórios que diminuiriam a chegada de sangue na pele e seriam responsáveis por esse pseudoeritema pérneo. Também nas extremidades foram descritas lesões que a gente chama de acroisquemia por obstrução vascular de pequenos vasos distais. Essas acroisquemias são frequentemente vistas nos dedos dos pés, mas ela não tem relação com a gravidade da doença. Muitas dessas lesões que eu descrevi anteriormente também não têm relação com a gravidade da doença. Às vezes pode aparecer em doenças leves e às vezes em doenças mais graves. Essa acroisquemia ela pode começar com uma manchinha nos dedos dos pés, evoluir com um carocinho e depois aparecimento de bolhas. Essas bolhas, em poucos casos, elas podem até formar necrose, morte do tecido ali, mas na maioria das vezes ela recupera sozinha. Também está descrito o eritema palmar, que são manchas avermelhadas na palma da mão. E outra lesão que é muito frequente, que foi descrito muito frequentemente, seria o livedo reticular. O livedo reticular também é causado por alteração da circulação. Então, o livedo reticular, a gente descreve ele como umas manchas de formatos irregulares, como se fosse uma rede na superfície da pele, umas manchas avermelhadas, formando um desenho de como se fosse uma rede. O livedo reticular, ele pode ser classificado em dois tipos, né? O livedo reticular evanescente, ou livedo reticular que some sozinho e às vezes aparece. Esse livedo reticular mais evanescente, ele está associado principalmente às fases mais tardias de cura da doença, e tem o livedo reticular mais grave, que está associado a paciente grave, internado, entubado, e esse tem que ser dado uma maior atenção, porque o paciente realmente está sofrendo com alterações da coagulação do sangue, chegada de nutrição na pele, alterações vasculares. Então, existe também, ligado a todo esse processo do Covid, mas não diretamente ligado ao vírus, alterações cutâneas que a gente começa a ver muito nessa época, que não são causadas pelos vírus, mas são causadas por todo esse contexto da pandemia. Então, elas pioram ou são desencadeadas pelo uso muito frequente de detergente ou álcool em gel, em áreas que acabam sendo muito ressecadas e pode desencadear o aparecimento de lesões que não tem nada a ver com o Covid, mas que estão aumentando a frequência por causa desse contexto todo da pandemia. Então, falando das lesões de Covid, era mais ou menos isso que eu tinha a falar, e caso apareçam ou tenham alguma dúvida sobre alguma lesão dessa, caso ache que algum paciente tenha algum desses sintomas, é importante procurar o médico.